E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, acolhendo vocês com amor, começando por aqui mais uma leitura de cartas. Hoje com a câmera então saindo daquele formato de cima da mesa, onde a gente está mais acostumado a falar sobre a vida amorosa ali, para trabalharmos esse cenário, porque a mensagem é mais ampla dessa vez. Eu estou trazendo mais força espiritual para a mesa e o nosso tema é Cigano Pablo traz respostas para a sua vida. Então, uma leitura muito importante que você vai receber aqui de posicionamento na vida. Você vai ter a oportunidade de compreender mais do que está te acontecendo, do que está à sua volta, quais são as previsões e as orientações oraculares para você na força espiritual aqui da egrégora cigana. Cigano Pablo está na mesa trazendo a bênção, nos guiando aqui nesse trabalho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acender essa vela e você vai mentalizar um pedido e nos comentários você vai colocar as suas iniciais e escrever que assim seja feito, tá? Melhor, escreve então as suas iniciais e que assim seja feito. Não precisa escrever nos comentários o pedido, porque isso é entre você e a sua espiritualidade, tá? Mentaliza, pede com fé e aí eu vou acender a vela, vou trazer essa energia para a mesa e nos comentários você escreve as suas iniciais e que assim seja feito. Acredita, confia, participa, faz valer esse momento aqui, onde a gente está nessa energia de ciganos espirituais nos acompanhando, tá? E aí vou fazer o seguinte, o baralho cigano está na mão, serão 2 rodadas de cartas, então você tem 2 pedrinhas à sua escolha, tá certo? O tempo de cada uma eu vou colocar na descrição, para te facilitar, aí ficar mais confortável, tá? Mas a nossa opção 1 é a ágata azul e a opção 2 é o citrino. Então pausa o vídeo nessa hora, caso você queira se concentrar. E se você já tem a sua definição, então se inscreve aqui. Entra para a nossa turma, caso seja a sua primeira vez no canal. É um prazer te receber. Ativa o sino para não perder nada. Deixa o seu like, trazendo uma energia positiva na abertura dos trabalhos. Vamos lá? A opção 1, então, é a ágata azul. Eu vou deixar ela aqui no seu visual e vamos às cartas. Se segura aí. Qual é a mensagem, ou quais são as mensagens de Cigano Pablo para a sua vida hoje? Que a força cigana espiritual nos guie, nos ampare, nos acompanhe, abençoe aqui a nossa jornada. Que os seus caminhos sejam de luz, de paz, de amor. Começando a trabalhar, vamos às suas primeiras 3 cartas aqui. Você tem os peixes, a lua e o navio. E aqui eu vejo bons ventos soprando aí na sua vida, tá? Mudança de vida que está trazendo mais força emocional e mais dinheiro para os seus caminhos. Melhoria financeira e eu vejo aqui uma situação de você alcançar mais reconhecimento pelo que você faz profissionalmente, tá? Então são seus talentos mais valorizados aqui e isso te dando mais possibilidade para viver. Tem uma mudança de vida que te aguarda e a prosperidade acompanha essa mudança. A lua é a força emocional que te conduz no sentido dessa mudança, então você vive um momento onde é muito importante acolher também as suas intuições, tá? Porque elas vão fazer toda a diferença nas decisões que você vai precisar tomar muito em breve. Nesse sentido mesmo, tá? De promover mudanças, de aprender a deixar coisas para trás, sabe? De perceber os horizontes que se abrem. E aqui a sua parte emocional é muito importante na entrega com esse processo de mudança de vida, mais que a vida está gerando para você, tá? Para que você possa experimentar mais possibilidades no seu caminho. Na parte de relacionamento a gente já tem um pouquinho para falar também
com essas cartas, onde nós pegamos especialmente aqui, a Lua com o navio. Nós temos um cenário de mudanças para você na vida amorosa, onde a Lua está acompanhando, e isso é mais força de sentimento, mais sensibilidade, mais romantismo, mais espaço para demonstrações afetivas, tá? E é claro que os peixes trazendo a prosperidade, a abundância, a multiplicação, também é uma carta que está mostrando oportunidades de você viver melhor, né, a sua parte afetiva, tá? Então, oportunidade que falta, sabe? De repente as coisas meio paradas aí para você, nós percebemos movimento aqui. Mas nesse caso, com o navio, a gente entende que a movimentação para você no setor afetivo, ela não é da noite para o dia. As coisas estão surgindo, estão se movimentando. Então tem uma mensagem interessante aqui, que é assim: se você acredita que está tudo parado, não está. O navio mostra um movimento acontecendo. Só que muitas vezes a gente quer assim a constatação das coisas, né? A gente quer que aconteça, a gente quer poder ter o sensorial diante da vida. E algumas vezes não é assim. As coisas estão se movimentando nos bastidores. Tem coisa que acontece e a gente ainda não está podendo perceber, mas daqui a pouco se torna mais nítido, tá? Então confia nos seus caminhos, porque em termos de possibilidades afetivas a gente vê aqui movimentação, a gente vê viagem também, tá? Como algo possível para você, seja na parte profissional, viagem a trabalho, isso vai acabar acontecendo, né, para algumas pessoas. E eu paro um momento para dizer aqui algo que é necessário, né? Um conceito que você, eu imagino que já saiba, participando de uma leitura no YouTube, mas sempre é importante a gente reforçar isso. A leitura é coletiva, pode não ressoar com todo mundo. Você precisa ir sentindo aí na sua individualidade o que vai mais ao encontro, né? Do que te acontece, do que você tem para perceber nos seus caminhos. Essa questão, por exemplo, de viagem a trabalho, é para alguns, não é para outros, tá? Mas tem a informação na mesa. Se a gente olhar para essas cartas pensando em vida amorosa, viagem, a gente tem um favorecimento aqui para pessoas que mantêm relacionamento à distância, com as coisas encontrando mais espaço para acontecer. Encontro sendo viabilizado, sabe? Nós vemos nesse caso alguém que você possa ter na sua mente aí, e que está longe de você nesse momento, e que são as conversas mais dentro do virtual, sendo como é possível, né? Então o navio simboliza uma distância aqui para ser vencida, tá? Viagem. E a gente tem o sentimento como a motivação para isso, tá? Essa pessoa que está longe de você te valoriza, não está brincando com os seus sentimentos, não. E tem uma energia próspera aí. Então o baralho te deixa saber que também você não está assim apostando no vazio, buscando viver uma relação à distância. A gente tem que ter um pé no chão em relação a isso, que é assim: nos propusemos a começar a conversar com alguém pela internet, né? E nos colocamos para a situação, nos permitimos a experimentar um sentimento ali, a viver uma entrega emocional, a gente já sabe que a situação é mais difícil. Então você já tem que ter esse ponto de partida. Já é algo mais complicado por si só, a pessoa que está longe, né? Principalmente se for outro país, essa coisa toda. E a gente sabe que tem pessoas nessas condições, tá? Então você tem que saber onde você entrou, tem que saber dos desafios envolvidos, né? Do quanto as coisas às vezes são mais demoradas, precisando ser mais planejadas. Quanto mais longe, mais complicado, né? Mas o baralho traz, sim, nessas cartas que se abriram a você, condição para as coisas acontecerem, tá? Não estou percebendo aí nada de ilusório para você nesse aspecto, ou de alguém brincando com os seus sentimentos aí, e nada para acontecer. Claro que viagem, encontro, planejamento a dois nesse sentido depende muito das possibilidades também materiais de cada um, né? A vida que se leva, o quanto é possível, né? Mas a gente tem esse cenário que favorece, tá? Relacionamento à distância. Não é o ideal, mas muita gente se envolve emocionalmente hoje, né? No cenário atual, nessas condições. Então, para você que está nessa condição, a gente tem um favorecimento. Eu acredito que essa seja uma mensagem animadora que vem do plano espiritual para você,
tá? O que que nós temos aqui? Veio a carta do cigano no centro do jogo, tá? E aqui eu convenciono assim, vem a cigana, te representa. Vem o cigano, representa quem você possa mentalizar, ou representa alguém nos seus caminhos, tá? E eu sempre faço assim, e eu gosto de repetir nesse momento, porque a imensa maioria do público do canal é o público feminino, é a mulherada, certo? Então, a gente coloca, quando vem a cigana, a energia feminina te representando. Mas eu digo nessa hora, independente de você ser homem ou mulher, e ter alguém em mente que seja homem ou mulher, tá? Independente de gênero, de orientação sexual, de tudo isso. Mas essa carta que está aqui, ela simboliza então quem você possa mentalizar ou alguém na sua vida. Pensando nesse cenário de quem está longe de você, tá? Independente de se tratar de relacionamento à distância ou não, falando ainda de vida amorosa, pensando em pessoas afastadas, tá? Então nós temos aqui o baralho mostrando este alguém que você possa mentalizar e que está longe por quê? Porque está precisando resolver um assunto aqui, ó, tá? Finalizar algum tipo de problema com o qual está lidando, está precisando solucionar uma questão. Então a gente vê um olhar mais próprio, tá? Não é a pessoa que está agora no momento certo de ter com você, de compartilhar com você, de uma reciprocidade tal como você gostaria. E na vida é assim mesmo. Tem hora que a gente está com o caminho livre para viver as nossas vontades, tem hora que tem bucha passando na frente. E a gente tem que saber como se conduzir para não misturar as coisas, para não levar problema para onde não deve, né? Então não adianta nada. Quem você quer ter ao seu lado, vir para estar na sua energia, mas vir cheio de problema e complicar as coisas com você e ainda respingar para o seu lado, sabe? Então, melhor que a pessoa se resolva primeiro e venha com uma energia limpa. E é isso que o baralho está mostrando aqui. Quem você possa ter na sua mente aí, tá? Precisando lidar com uma questão pessoal. Resolver um problema, encontrar uma solução ali para virar uma chave na vida e aí sim, né? Fazer mais desse movimento na sua direção. Por isso é que a gente percebe uma movimentação aqui que eu digo para você que não é da noite para o dia. O navio não é uma carta de velocidade, mas é uma carta de movimento. Então isso já está num planejamento de quem você mentaliza aí com você. E nós vimos, a motivação para isso é força emocional, é quem reconhece o que seja o valor da sua companhia, quem acredita que tem prosperidade para experimentar ao seu lado. Só que tem uma ordem de prioridade aqui, tá? Então, muito importante que você compreenda uma coisa. Se na sua cabeça agora a prioridade é o relacionamento, é vida amorosa e tá tudo certo em outros setores para você, não é assim para quem você possa mentalizar, tá? Quem você tem em mente agora, então não está priorizando relacionamento. E aí você tem que entender, né, o porquê disso. Porque às vezes as pessoas têm as suas questões para serem resolvidas mesmo, né? Se você for do tipo que, independente das buchas que eu tiver, é sempre o amor primeiro, é sempre a necessidade de ter alguém, pode não ser assim para quem você mentaliza, ok? Então, é necessário compreender a forma de caminhar de cada um, para você ter mais chances, né, de fluir bem nas suas relações. Vamos colocar um pouco mais aqui. Se você não tem alguém nesse momento, tá? Então a gente percebe essa carta representando alguém que chega na sua vida, tá? E eu já percebi até a carta que está por baixo aqui, o jardim, que é uma carta de encontro. Então você tem um encontro para viver, tá? Se você não tem alguém ao seu lado, se você não está mentalizando ninguém, ainda falando aqui um pouquinho de vida amorosa, o baralho está mostrando alguém que chega na sua vida, tá? E aí eu vou te falar uma situação, que isso se mostra acontecendo aqui de repente, tá? Sem você esperar, então se prepara, porque é a vida podendo surpreender nesse sentido. A foice que está ao lado aqui é uma carta que fala também de situações repentinas, aquilo que não é planejado, sabe? Junto com a chave, representando uma mudança de vida importante para você, porque temos o navio aqui, né? E a energia das cartas se conversam. Durante a leitura eu vou mostrando várias combinações que se formam para você. Então nós temos alguém no seu caminho que surge de repente, porque a foice é essa energia de movimentos repentinos,
gerando uma virada de chave, mudança de vida para você. Então, para você que de repente não está nem pensando em amor, não quero saber de ninguém, estou olhando para mim agora, a minha vida, os meus caminhos, eu quero dinheiro, eu quero melhorar financeiramente, ter contas pagas, comprar o que eu quero, viver o meu conforto material. Pois é, tudo certo quanto a isso. Mas a vida também é para ser compartilhada. E de repente, se você se fechou, tá? Numa certa bolha, vamos dizer assim, por conta de experiências passadas, afetivas que não foram lá das melhores, e isso até de repente acabou te traumatizando de alguma maneira, né? É muito importante que você se abra ao que a vida tenha para te oferecer. Inclusive porque essa combinação fala um pouco disso, né? De quem não quer saber de ter uma companhia. Eu estou evitando, não estou dando brecha, chegou com um papinho, eu já corto na hora, ó, né? Então, cuidado, às vezes, né, com essa forma de ser, porque você pode acabar afastando alguém dos seus caminhos aí, que eu vejo melhorar muito os seus dias, tá? Então, dica minha para você que tá sorteira, que tá sorteiro aí, abra-se às experiências. O baralho tá mostrando aqui, tá sendo generoso com você, tá mostrando uma energia de quem vem participar dos seus dias. E isso realmente, olha, representando uma virada de chave, uma mudança de rumo para você, tá? Então, dá aquela balançada, se prepara aí. Vamos continuar vendo um pouco mais aqui do que nós temos. Aqui é o seguinte, na parte financeira agora, falando bastante, hein, de vida amorosa, levantei bastante dessa bola para você, falamos dessa energia, não porque eu queria falar, mas porque é a energia das cartas, é a força espiritual na mesa com o que você tem para saber, né? É Cigano Pablo, trazendo respostas aqui para a sua vida. E agora, a parte financeira, gente. Tem uma coluna de cartas aqui, que olha só o que está sendo colocado para você, onde nós já tínhamos lá a carta dos peixes e nesse momento essa carta está falando do seu setor financeiro, da sua energia material e olha o que tem por perto aqui, a serpente e a coluna é formada com a foice, tá? Então o que nós temos aqui, gente? Uma situação para você tomar cuidado, tá? Tem cobra na área aqui, cercando as suas finanças, isso é sobre gente interesseira, tá? Que se aproxima de você pelo que você tem e não pelo que você é, e você precisando cortar isso. Nossa, Leandro, mas e agora? Isso está relacionado a quem eu amo, a essa parte que você comentou de vida amorosa, de quem surge, com quem eu vou me envolver e de repente eu acabo caindo na conversa porque a pessoa é mentirosa, me ilude, me engana, trai a minha confiança, porque na verdade se aproxima de mim pelo que eu tenho, nem, não por quem eu sou. Não, isso não está ligado à vida amorosa, tá? Isso não está ligado à vida amorosa. Aqui a gente tem a árvore, tá? Que veio como carta de suporte dentro desse cenário aqui, e isso não leva para o amor não, tá? A árvore, ela vai falar um pouco sobre família, tá? Aí você pensa, nossa, mas não é a carta da casa que traz essa energia de ambiente familiar, do próprio lar ali, né? O nosso espaço, sim, mas a árvore também aponta um pouco para essa energia. Porque ela tem a ver ali com a ancestralidade, tá? Então com aqueles que vieram primeiro, com os mais velhos. Então a gente percebe, né? Aqui um movimento para você que é gerador de prosperidade. Nós vemos você mudando de vida. A lua, inclusive, né? Lembra do que eu falei? Os seus talentos mais reconhecidos. Essa lua traz influências astrais positivas para os seus caminhos profissionais financeiros, representa você podendo fazer mais do que você quer, tá? O navio é essa mudança, tá? No sentido de melhoria profissional, financeira para você. E nessa, você começou a ter mais recurso ali, já tem quem dá aquela chegada em você e cresce o zoião ali, e eu percebo família, sabe? Aí é onde já vem o pai, a mãe, o tio, a tia, não sei quem, dentro da árvore genealógica ali. Aí é onde está o ponto, né? As nossas raízes, e apontando muito para essa energia que vai levar
para esse ambiente, onde você tem que tomar cuidado aqui, tá? Gente interesseira que cola mais na sua e você vai ter que dar uma cortada nisso. Então, o que o baralho está te deixando saber aqui? Que você vive um momento que é assim. Se você emprestar dinheiro agora, esquece, não vai voltar, vai de você, tá? Você quer ajudar alguém? Saiba que é dinheiro que foi e não olha mais para isso, beleza? Não fica contando que vai ter devolução, por mais que a pessoa te fale, ah não, poxa, né, estou num momento complicado, mas eu vou te devolver, não vai, tá bom? Não vai, então tenha esse ponto aí de atenção. E ainda eu digo para você, não é um momento bom dentro dessa energia, com os peixes, a foice e a cobra, para você pensar em parceria profissional, sociedade, compartilhar os seus projetos. Não é um momento interessante para isso, tá? É bom que você evite e que você se movimente pelas suas próprias mãos, que você esteja à frente das suas coisas e não espere nada de ninguém, tá? No sentido de dar uma mão, de uma ajuda, de quem vem somar esforços, porque se vier alguém colar na sua, tá? É por interesse e tem manipulação. Quando você menos espera, a gente que vai acabar te passando rasteira, tá? Uma outra carta de suporte que está aqui é a âncora, também, onde a sua estabilidade está em jogo, e essa carta vai apontar um pouquinho ali também para o aspecto profissional, né? Então a gente tem o baralho te chamando a atenção para tomar um certo cuidado em relação a essa situação, né? Com quem você se envolve profissionalmente, com quem você fala dos seus planos, se você está pensando em projetos profissionais, financeiros, envolvendo parceria, sociedade. Não digo que você não possa fazer, mas não é hora para isso, e se essa energia está aqui e você já está buscando essa condição, muito provavelmente você está buscando fazer isso com a pessoa que não é a mais adequada para caminhar ao seu lado, tá? Para participar do seu projeto, das suas ideias. Então, toma esse cuidado, tá? Bom, aqui, né, fazendo a leitura de mais uma coluna, a gente vai ter para você, então, o cigano que já estava lá, com a carta do jardim, representando um encontro que você tem para viver, alguém que surge na sua vida mesmo, tá? E o jardim é uma carta, assim, do social, né? De participar da vida, de conhecer pessoas, e aí vem a lua dentro disso, né? Um sentimento que se apresenta ali, alguém que te percebe. Essas cartas trazem uma revelação de que muito provavelmente você já tem aí um admirador e não sabe, tá? E apesar de o cigano estar aqui, podemos falar em uma admiradora também, né? Voltando a dizer, saindo da questão gênero, orientação sexual, transcendendo isso, tá? Então não é porque está o cigano que é obrigatoriamente um admirador, depende, né? Depende de como você se identifica, depende de qual é a sua busca, tá? Mas isso já está no cenário, já está no cenário à sua volta, está acontecendo ao seu redor, tem alguém que está prestando atenção em você, tá? E dentro disso, eu acho interessante também te passar uma comunicação que é assim, às vezes se você vive uma situação amorosa que é muito penosa, sabe? E de muita espera, e muito complicado, e a coisa que se arrasta, talvez a vida te dê alternativa, sabe? Te convide a olhar um pouco mais para os lados, porque olha, pode ter uma pessoa ali que às vezes, né, faz funcionar, sabe? Então, é uma dica para você. Não estou te falando, olha, esquece a pessoa amada que está longe, porque é difícil. Não, até porque nós vimos favorecimento para a relação à distância, né? As coisas que podem ter uma movimentação te dá prosperidade por aí. Mas, ao mesmo tempo, né, o baralho está mostrando essa condição, sabe? Do que está à sua volta aí. Com essas informações, o que nós temos como visão? Que o baralho está dando um entendimento de que você está com uma abertura grande para viver possibilidades afetivas, para um desenrolar, para conhecer alguém. Então vai de você como administrar isso, sabe? Se você entende que o seu caso é de uma espera, é pelo fulano ou a fulana que está lá não sei onde, ou se você vai dar um agito aí, né? Onde você está, quem está do seu lado, onde as coisas podem acontecer. Então,
temos esse cenário. Para pessoas solteiras, isso daqui é extremamente promissor, né? De alguém te admirando, pode dar aquela chegada, sabe? Então a gente tem uma energia para desenvolver aí na parte afetiva, tá? Vamos começar olhando aqui. Tem um presságio muito positivo aqui, de o baralho mostrando você muito perto de conseguir resolver um problema que vem te incomodando já há algum tempo, há um certo tempo. O navio muitas vezes mostra uma coisa que vem se arrastando, um processo demorado, sabe? E agora abriu o cavaleiro aqui, que dá uma movimentação para isso, e temos a chave, que é uma carta que traz solução para os caminhos. A chave que já estava ali, mas as cartas nessa forma que eu vou abrindo, elas vão dançando na mesa, elas vão fazendo novas composições aqui. Então, nesse olhar que eu acabei de lançar aqui, nós temos o baralho mostrando você muito perto de conseguir resolver alguma questão que anda se arrastando na sua vida, sabe? Quem sabe, no momento em que eu faço essa leitura, onde a gente está nos primeiros dias aqui de 2026, quem sabe isso corresponda a uma mudança de ciclo coletivo que nós vivemos com a passagem do ano, e toda essa dificuldade, né, de algo que você veio tentando resolver e não conseguia, não encontrava uma solução, uma saída, todo esse impasse, quem sabe estava na energia de 2025, né? E a gente percebe isso muitas vezes pela mudança na numerologia, que nos envolve coletivamente, né? No 2025, o que a gente tinha ali? A energia do 9, onde a gente está lidando com uma finalização. E às vezes esse processo é meio arrastado mesmo, tá? Passou para 2026, a gente tem o 10 que volta para o 1. É um novo momento. É um recomeçar para muita gente, sabe? É uma energia de inícios, de ponto de partida, tá? Uma nova fase. Então a gente tem, né, dentro da numerologia, toda uma história que é contada, que chega no 9 e tem uma conclusão, e às vezes essa conclusão mostra situações de vida que se arrastam mesmo, mas tem um certo tempo ali onde dura e se conclui. E aí virou para o 1, essa mudança coletiva pode dar esse favorecimento de agora você encontrar para sua vida uma solução que você não estava conseguindo. E isso está relacionado a quê? Olha a carta que abriu aqui. Aliança, energia de relacionamento, de se firmar com alguém. Então, muito possivelmente, 2025 para você foi um ano que se arrastou muito nessa, de você perseguir um relacionamento e não desenrolar, e as coisas não desenvolverem, e você lidar com gente que não estava na sintonia que você está. Os propósitos não conectavam, e gente que ficava te enrolando, e poxa, não aparece ninguém, e quando aparece é tranqueira, e você nessa energia de querer um relacionamento e a coisa não desenvolver, tá? Então a gente tem agora para você essa energia vibrando, tá? A mudança de vida do navio que está aqui é dentro também dessa área para você, onde agora vibram o cavaleiro e a chave aqui, que são cartas muito fortes de iniciativa, de atitude, sabe? De quem chega junto e faz acontecer de verdade. Então nós temos você numa conexão muito maior também com essa energia de relacionamento. E eu levo essa parte para questão afetiva porque nós vimos que parceria profissional, sociedade, compartilhar os seus projetos com alguém agora não tá legal. Nessa vibração que envolve parte profissional e financeira, você tá com a serpente ali. Então aqui tem gente por perto, ou é você buscando essa condição e se envolvendo com alguém que não será da sua confiança e você corre o risco de tomar a punhalada aí, sabe? Então não paga para ver, porque às vezes é aquele negócio, né? Quando a gente vai abrir os olhos, pode ser tarde. Aí o problema já aconteceu e correr atrás dá mais trabalho. Então o baralho está te ajudando a se poupar disso. Por esse motivo, por esse tipo de energia que está aqui na parte profissional e financeira, é que eu pego a aliança falando para você de relacionamento. A gente tem a vida amorosa assim, ó, escancarando para você aqui, tá? Então essa mudança de ciclo com a passagem de ano que nós tivemos vem te favorecendo muito nisso, ok? Vamos lá, para você que já de repente já está numa parceria profissional, toma muito cuidado,
tá? Não deixa solto, não deixa estar. Assuma o quanto você puder o controle das coisas. E se você pegar um erro menor que seja, sai fora, tá? Sai fora, não dá muita margem para as situações não, porque você pode acabar se complicando aí. Fora tudo isso, tá? Eu vejo o seu meio social muito favorecido. Um momento bom para você fazer novas amizades, para você fazer novos contatos, tá? E que vão te impulsionar. Sempre contatos abrem portas, né? Um faz a ponte para o outro. É assim muitas vezes que se conhece alguém, que surge uma relação, que, né? Então, muito por aí, tá? Vejo o meio social favorecido. Gente à sua volta com quem você pode contar nesse aspecto, sabe? Para buscar o seu momento de lazer. E o jardim que está no centro de tudo aqui no seu jogo, pede bastante isso também, tá? É muito importante que você priorize também o seu lazer. Então, cuidado para não fazer da vida só trabalho, só preocupações, né? Você tem que saber olhar para si, ter os seus momentos, sem esquentar a cabeça com nada também, ok? Bom, tem uma coisa que eu vou ver aqui para você agora, que é assim, vou nas pedras, tá? Espera aí que caiu, mas tá no alcance. Peguei, tá salvo aqui para nós. Eu vou ver a sua parte espiritual. Como o baralho não apontou para isso, né? Dentro das mensagens até aqui, pelo menos. Então eu tenho o oráculo das pedrinhas, que algumas vezes eu uso aqui na associação com as cartas ciganas para a gente trabalhar com perguntas objetivas, né? Situação pontual. Então, existe alguma dificuldade espiritual aqui no campo vibracional do meu consulente, da minha consulente? O baralho está mostrando que sim, existe alguma questão espiritual, tá? Então, vamos ver do que se trata? Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Eu vou pegar essa energia de passado, presente e futuro, tá? Para ver onde tem mais cartas, onde tiver mais cartas, representa onde está mais da sua energia. Passado, já estou percebendo que deve ser o presente aqui. É no presente. A sua maior energia está no presente. Isso traz um aspecto interessante, porque mostra que você não está assim de um modo, pelo menos significativo, tá? Talvez você se encontre em algum grau do que eu vou dizer. Porque a energia do passado nos coloca muito num processo de nostalgia, de olhar muito para trás, de uma prisão ao passado, querer continuar vivendo as coisas como já foram. A sua energia não está mais concentrada no passado, tá? Então, se você tiver isso em algum grau, né, não está sendo nocivo para você agora, não está te impedindo de fazer as suas movimentações. E a energia mais no futuro nos coloca num processo muito grande de ansiedade, né? De querer antecipar as coisas da vida e a gente não tem muita força de observação com o presente. E a gente não entende muito bem o que nos cabe fazer agora. Mas a sua maior energia está justamente no presente, tá? Então a gente percebe muito de poder nas suas mãos, ao seu alcance para modificar as situações, para você lidar, né, com aquilo que é adverso a você. A carta tema do seu presente é o jardim, onde você está vivendo o momento agora, que é de plantio e colheita, tá? Então saiba, com a sua maior força aqui no presente e tendo a carta do jardim como seu tema presente, o que você pegar para fazer agora vai prosperar, tá? Semente que você lança agora vai te dar fruto. Então já pega essa visão, porque ela é muito importante para você, tá? Nós pegamos uma dificuldade espiritual aí. Do que se trata? Olha, eu já percebo, e nós já vimos isso um pouquinho, da questão familiar, com o que pode acontecer de alguém interesseiro para cima de você, tá? Seja de dentro de casa ou às vezes até de parentes, né? Porque a gente viu aqui questão financeira se movimentando, até por isso você tem que tomar cuidado com as suas parcerias profissionais, porque às vezes você é o lado que mais investe e vai ter, né, quem está na sua e que acaba mais te parasitando do que contribuindo,
tá? E a gente viu a parte familiar com alguém que pode colar mais na sua também, numa de pedir dinheiro, esse tipo de coisa. E você já sabe que se você ajudar agora, não vai voltar, esteja ciente, tá? E a gente percebe agora sim, vem a carta da casa, que aponta bastante para essa energia de família, e nós temos ali a carta 2, os paus e pedras, os pequenos obstáculos. Então eu percebo aqui a situação de família, questões de família, né, te causando alguns atrasos na vida. Então, a questão espiritual, né, de alguma dificuldade que tem aí, até o momento, ela não se mostra como sendo de magia negativa feita contra você, de processo obsessivo, mas eu percebo essa questão do ambiente familiar, tá? E das energias que vêm de dentro de casa, atrasando um pouco aqui os seus caminhos, atrapalhando um pouco as suas movimentações sociais, atrasando seus projetos, onde você tem aqui para plantar, né, para poder ter as suas colheitas. Então, o que acontece dentro de casa te atrasando, e isso segurando, colocando um freio de mão ali na energia que pede passagem para a sua vida. E isso te trazendo um impacto espiritual. Então, qual a minha dica para você? Desvincular um pouco, o quanto você puder, a parte familiar, tá? Tem hora que isso é na base, assim, de a gente tomar decisões, né? No sentido de a gente se priorizar ou continuar priorizando as pessoas ao redor, tá? Tem hora que é assim, tem decisão fácil dentro disso? Não, você fala, para mim não é fácil, né? Eu me priorizar, mas também não é fácil você deixar de se priorizar, entende? Por isso que é tomada de decisão e é o quanto cada um identifica como necessidade para si, o quanto cada um se encoraja, né? Para viver mais do próprio lado e ajudo quando eu puder. Mas não posso ficar me sacrificando em função, sabe? Então nós temos essa situação. Ainda na energia do seu presente, onde está aqui a maior concentração de cartas, onde eu percebo que é onde você energeticamente mais se encontra mesmo, né? Nós temos o cachorro com as estrelas, olha, aqui é muito legal. Isso fala de uma boa parceria para a vida, alguém ao seu lado com quem você poderá contar, né? E isso a gente leva muito para a parte afetiva, como nós vimos, e também para boas amizades, porque a gente viu também o seu meio social favorecido. Um cuidado para você tomar aqui, ó. Nas encruzilhadas da vida, onde a gente trava nas dúvidas, não se demore em decisão que você precisa tomar. Quanto mais você se demora, mais energia isso te consome, mais você se desgasta, tá? Então assim, você tem um dilema, pega e resolve, tá? Não ficar procrastinando, deixando para depois, esperando todos os sinais possíveis, vendo se a vida resolve para você não ter que escolher, para não se responsabilizar, sabe? Essa coisa toda. Dúvida consome, tá? E o rato é exatamente esse consumo energético pelo qual você passa. O quanto te desgasta ficar na encruzilhada. Saiba escolher, tá? Escolher também é desapegar. Não dá para viver de tudo, eu tenho que fazer a minha escolha e o que eu escolhi eu faço valer. E pronto, não fico me demorando ali, né? Empurrando decisões que devem ser tomadas, tá? A gente tem a criança com o livro. Aqui eu pego uma orientação para você que é muito importante, no sentido de você se preservar melhor com as suas coisas, especialmente com as suas finanças, de acordo com o que nós vimos, porque é a sua parte onde mais gente pode crescer o olho aqui, tá? Gente de casa, parentes, né? Família, quem cola na sua, pedir dinheiro, tá? Porque a criança, ela tem um aspecto da inocência, né? Onde a gente às vezes não sabe muito bem cuidar daquilo que é nosso, preservar aquilo que é nosso, e a gente acaba fazendo da nossa vida um livro aberto às pessoas. Todo mundo bate o olho e às vezes a gente atrai olhares que não são interessantes, tá? Então cuidado com o que você fala e para quem você fala, né? Não faça da sua vida um livro aberto, né? Isso fala muito sobre, às vezes, pessoas em quem você confia e você pode estar ingênuo na situação. É a energia da criança, que ela sempre pode ser manipulada. E como tem serpente no seu jogo, tá? A gente pega bastante disso vindo para o seu financeiro mesmo, ó. A raposa, né? Que vem ali na lábia, vem como quem não quer nada, vem trazendo flores, mas tem intenções por trás, tá? Então o baralho te deixa saber também aqui, né, que você tem que ficar esperta, que você tem que ficar esperto com
certas pessoas que rondam os seus caminhos também, tá? A gente vê o seu meio social favorecido, boas amizades, né? A gente viu uma energia de amor. Nada disso, então, te preocupa no sentido de vir de pessoa amada, alguém com quem você vai se envolver afetivamente e de repente sendo capaz de trair a sua confiança, se aproximar de uma forma interesseira de você? Não, não é nada disso, tá? Mas eu peguei muito da coisa assim de família e de ambiente de trabalho. Cuidado. E ambiente de trabalho, como é cheio da competitividade ali também, e puxada de tapete, e um querendo ser mais esperto do que o outro, sabe? Então, é bem essa energia aqui também, da raposa com as flores, né? As flores é mais ou menos como uma máscara que essa raposa acaba usando para se aproximar, sabe? É a astúcia dessa raposa, é a lábia, é quem gosta de se achar mais esperto para percorrer os caminhos ali que deseja percorrer, para ter as passagens que deseja ter na vida, e quando conseguiu passar, mostra a verdadeira face, tá? Então, digo para você, muito cuidado aqui com conversinha, com tapinha nas costas, vindo de família e vindo de colegas de trabalho nesse momento da sua jornada, tá? E a última carta que está aqui na sua energia do presente, que é onde eu vi mais da sua concentração de energia mesmo, é a cruz. E a cruz é uma carta que fala o seguinte, né? Você pode estar vivendo agora algumas provações, mas você irá vencer na vida. Tudo depende de quanto você acredita, de quanto você fortalece os seus propósitos, né? Então você não pode fraquejar diante daquilo que você quer, tá? Você é uma pessoa agora sendo testada diante de algumas situações, e eu digo para você, não é um momento para você abandonar os seus sonhos, para pular de galho. Fortaleça os seus propósitos para você poder viver os seus sonhos, tá bom? Mudanças de vida que podem surgir, e a gente viu isso, tá? Você vai perceber o momento, a hora certa de fazer as coisas, é a situação que surge, e não de você precisar ficar indo atrás, tá bom? Então, deixa fluir, deixa estar, deixa acontecer. E essa foi a leitura, então, para você aqui, na opção 1, Ágata Azul. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nada, deixa um comentário aí registrando as suas impressões, e eu aproveito para te dizer, você recebeu o baralho cigano aqui comigo, você gostou? Se você quiser estudar o baralho comigo, as matrículas estão reabertas para o meu curso, o link você vai encontrar na descrição do vídeo aí abaixo, tá? É um curso meu que tem história já, e uma história que continua sendo escrita. Então, eu fiquei mais de um ano sem aceitar matrículas para esse curso, tinha gente me pedindo, como está difícil de regravar, eu reabri para esse que eu já tinha, que tem lá mais de 70 aulas, acesso vitalício, certificado de conclusão, e-book para download. Agora eu coloquei uma novidade que é um grupo de alunos no Telegram, e também vou aproveitar esse momento que eu reabri as matrículas e continuar escrevendo a história desse curso, vou gravar mais aulas para ele. Então é um curso que já está com mais de 70 videoaulas, vai ter atualizações, vai ter mais conhecimento lá. E ao invés de aumentar o valor, por isso eu diminuí, para te dar chance, para te convidar a estudar comigo mesmo. Então o curso está aberto agora, está com matrículas abertas, num valor promocionalíssimo. Clica aí abaixo, você vai ver que eu estou falando a verdade. Se você sente o chamado de ter o baralho cigano na sua vida, de aprender essa ferramenta para ter mais alcance espiritual, para ter o seu aconselhamento diário, um oráculo te dá poder nas mãos para você se guiar sem depender de pessoas o tempo todo para te orientar, né? É poder para sua vida. Eu estou te entregando isso por um valor promocional. Você vai ter muita bagagem nesse curso. Tem o seu certificado lá, tem a galera para você conhecer no grupo do Telegram. Aproveita a oportunidade. Não pensa demais, porque eu reabri as matrículas, mas eu não sei até quando manterei, tá? Então, se você quer estudar, tá com a decisão, faz valer, faz acontecer. E é isso. Gratidão por você ter participado. Agora nós temos na mesa, então, o citrino.
Vamos começar a trabalhar a opção 2. Peguei um pouquinho de água, vou até pegar mais um pouco. Cigano Pablo falando sobre a sua vida, trazendo revelações, trazendo respostas. Que a força cigana nos ampare, que os seus caminhos sejam de bênçãos, de luz, de amor e de paz. Salve a força cigana, salve o Cigano Pablo. Se você ainda não fez o seu pedido para a vela, para a chama da vela, faz. Coloca aí nos comentários as suas iniciais e escreve que assim seja feito. Começando a trabalhar a sua mensagem, as suas cartas iniciais aqui são o navio, o chicote e os peixes, tá? A gente tem mudança de vida para você aqui, tá? E o chicote traz poder para suas mãos, tá? Então a gente vê um novo momento pelo qual você está passando, uma nova fase agora, novos horizontes que se abrem para você. E o chicote é uma carta de poder, é uma carta de autoridade. Você mais no comando das coisas, principalmente dentro de que setor da vida? Dentro da parte financeira. Então a gente percebe você conseguindo ter aqui mais de um controle financeiro, melhorando financeiramente, deixando para trás dificuldades, conseguindo resolver pendências. Então, prosperidade material se abrindo aqui na sua vida, né? Segura essa bênção aí, né? Então, prosperidade, você melhorando financeiramente, certo? Nós vemos aqui uma situação para você de melhoria nos caminhos e é claro que isso é sobre oportunidade, tá? E eu já vou te mostrar também um pouco mais a respeito disso nas próximas cartas que já estão abertas na mesa. A partir do momento em que eu tirei essas, a gente já tem a sequência da mensagem, né? Mas é uma mudança de vida nesse sentido. Então, se você virou o ano aí, né, na pendura, sabe? Então, pendências financeiras, assunto para resolver, tem uma dívida, tem um dinheiro que você está esperando, sabe? A gente vê essa grana sair, a gente vê mais oportunidade, a gente vê as coisas dando mais certo. Para quem trabalha de forma autônoma, né, com clientes, vendas, serviços, é mais dessa circulação aí para você, porque o peixe traz essa abundância, a multiplicação que vem para a sua vida. Então, escreve, eu recebo essa energia, né? Acolhe aqui comigo que o baralho está trazendo para você. Tem um redirecionamento, é um novo rumo de vida para você e a gente percebe a parte material favorecida aqui. Vem a chave, que é uma carta de solução, uma virada de chave na sua vida, você conseguindo resolver questões financeiras, tá? E a gente percebe a lua e o sol que se abrem aqui como cartas de oportunidade, tá? A lua e o sol trazem oportunidade para a sua vida. A lua são seus talentos reconhecidos, é mais do seu reconhecimento, é você sendo uma pessoa mais valorizada, o seu brilho sendo percebido aqui. E isso te abrindo portas. A chave é que abre portas na sua vida. Então, o que nós temos? Você, de repente, que chegou para essa leitura numa dificuldade profissional, numa adversidade financeira, talvez num desemprego, uma dificuldade de recolocação profissional, buscando algo na sua área e não consegue, e talvez fazendo bico daqui, de lá, sabe? A gente vê essa situação, então, mudar. Por quê? O seu brilho agora é notado, o seu talento é reconhecido. Você encontrará o seu lugar ao sol muito em breve, tá? Essa leitura que eu estou fazendo, ela tem aqui uma atuação de 40 a 60 dias, tá? Mas não que leve 40 dias para acontecer ou que leve 60 dias para acontecer. É de agora até 60 dias. Estamos falando desse espaço de tempo, tá? Então, uma energia de no máximo 2 meses dentro disso. E quando a gente está falando de um período de tempo, né, do momento da leitura até 60 dias, pode ser daqui a 2 dias. Uma situação que
apareça na mesa para você. Aliás, vai ter coisas que você vai perceber que são assim, que são de imediato, e vai ter coisas que você vai ver que estão ali mais um pouco para frente. Observe esse período de tempo, tá? Mas a gente tem essa mudança de vida, de um reposicionamento dentro das suas finanças, sabe? Você mudando aí de patamar, conseguindo se reorganizar nessa energia. Isso é fato, isso está aqui vindo na sua vibração. Então, força de luz na sua vida, né? Mais do pão à mesa, mais das contas em dia, você com mais possibilidades, podendo providenciar mais do seu lazer, mais do seu conforto, proporcionando coisas boas às pessoas à sua volta, né? Então isso é abençoado e é bem a energia cigana mesmo, né? De prosperidade, a força do ouro para a vida simbolicamente, né? Como a energia da riqueza que não nos pode faltar, sabe? Então você está aqui dentro dessa conexão comigo. A gente abre o baralho na mesa, a gente está colocando um portal energético aqui. Sem o baralho, né? E cada uma das cartas aqui vem abrir uma frequência energética sobre a qual a gente pode falar. Sem o baralho é só um pano por baixo. Abrimos aqui, eu estou colocando um portal e você está se inserindo nele. Então aqui você tem toda essa conexão, tá? Você sintoniza isso para a sua vida. E se vem às vezes alguma mensagem que te parece negativa, não é, tá? Se for o caso, dentro do que tem para acontecer aqui, a sua leitura tá se desenrolando, tá se desenvolvendo, tem bastante coisa para a gente falar ainda. Mas não encare como leitura negativa, encare como avisos do baralho. E não é o baralho que gera coisas ruins na sua vida. Às vezes as coisas ruins, elas tomam forma, o baralho pode nos ajudar a perceber, para a gente até mesmo prevenir alguns males, tá? Então, o baralho sempre vai cuidar de você, se assim você permitir. Então, pensei que tinha um mosquito na luz aqui, escutei, sabe? Quando vem aquele barulhinho dele batendo, parecia, mas não era não. Pelo menos eu acho que não, pode ser outra coisa. Enfim, vamos seguir aqui, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho para perceber para você. Olha só, gente, agora eu vou fazer uma leitura de uma coluna aqui, onde essa energia de mudança de vida, ela não te alcança só nas finanças não, tá? Ela te alcança no amor também, tá? O navio que coloca a sua vida em novos rumos, novos horizontes que se apresentam, tá? Isso também faz com que o amor seja gerado nos seus caminhos e essa coluna veio com a chave, que já estava, né, ali para você. Mas nesse método que eu leio aqui, as cartas vão dançando e elas vão fazendo novas composições. Então aqui a gente tem uma questão afetiva que você vai conseguir resolver, tá? Para você que está numa dificuldade de relacionamento, brigou com quem ama, pessoas afastadas agora, sabe? Então tem a solução para esse caso aí. Tem sentimento. Existe essa troca, existe isso sendo recíproco, você não ama sozinha, não ama sozinho, existe essa reciprocidade, essa energia está aqui e é o que vai permitir a resolução das dificuldades, dos impasses a dois aí, e o navio mostra a situação posta em um novo rumo entre você e quem você possa mentalizar. Aqui a gente tem problemas também sendo deixados para trás no campo amoroso para você. Tá? Essas cartas trazem a informação de você conseguir resolver um impasse afetivo com alguém com quem foi causado um embaço aí, né? Vamos dizer. Então tem essa energia, sabe? Para que tudo possa se solucionar. Você que acha, ah não, já azedou o negócio, ih, a briga foi feia, ixi, um falou pro outro aquilo que não tem conserto. Tem sim, a chave mostra que tem solução. E tem solução porque tem sentimento. Por mais que, de repente, as duas partes estejam feridas aí, essa energia não se perdeu. Essa conexão não se perdeu, tá? E o navio está aqui mostrando que é possível redirecionar essa situação, tá? Para quem está sorteiro aí, não tem ninguém para mentalizar, o que a gente tem? Oportunidade no amor para você. A chave é uma carta de oportunidade, tá? E o navio está indicando uma mudança de vida, onde surge essa vibração para os seus caminhos. Então nós falamos de alguém na sua jornada, tá? Uma oportunidade que você terá de viver o amor. Eu até já peguei uma outra vibração aqui, que eu não posso ignorar. A carta que veio abaixo do coração, a cegonha. A cegonha é uma força geradora,
é nascimento, são coisas novas que vêm para a vida. Então a gente tem a energia de um novo amor, para quem está buscando, está solteiro, solteira, quer conhecer alguém, tem um novo amor para você. A cegonha indica uma energia para quem brigou, enfim, causou uma confusão, a gente já pegou a informação de você conseguir resolver um impasse afetivo, e a cegonha é essa energia de um novo momento na relação também, tá? Tem um encontro aqui para você viver. A carta do jardim proporciona isso, tá? Então se segura, e aí a nossa leitura envolve esse período, né, de 40 a 60 dias, mas aqui eu já vejo muito da velocidade das coisas aí, se desenvolvendo, tá? E a foice, que veio como uma carta de suporte aqui, ela mostra muitas vezes coisas que são assim repentinas. Nossa, Leandro, mas não é o corte, então eu não vou ter um corte no amor? Quando a gente olha dessa maneira para o baralho, a gente está querendo ser literal. A gente está se apegando em palavras-chave, em manuais, em livros, em significados, e a gente sai do processo oracular, que muitas vezes é intuitivo, que muitas vezes é um jogo de a gente precisar ligar os pontos aqui, desenvolvendo um raciocínio associado à intuição. E a foice tem esse aspecto também, de coisas repentinas, daquilo que acontece e não se está esperando, tá? Então essa carta veio ao lado do coração, trazendo essa condição, né? Principalmente com a chave, que é a oportunidade. Então a gente pega a foice, que vem como uma carta de suporte aqui, mostrando coisas que acontecem de repente. Lugar onde você vai conhecer alguém e não está esperando, sabe? Então eu digo para você, que principalmente que está solteira, que está solteiro, né? Você pode estar planejando pra caramba, nossa, como que eu faço para conhecer alguém, que lugar que eu frequento, que ambiente que é mais favorável e tal, e às vezes o negócio simplesmente, pá, acontece aí na hora onde você não estava nem pensando nisso, é nesse nível aqui, tá? Então, se segura, e isso faz com que as coisas, né, tenham uma velocidade aí, se desenrolem rapidamente, tá? Para você nessa parte emocional. Seguindo na sua leitura, eu tenho aqui a âncora, tá? Com o chicote e a chave, numa outra coluna que se formou na mesa. A chave não, desculpa, a lua. Olha o doidão, né? Chamando a lua de chave. Enfim, o chicote, a âncora e a lua. Aqui eu percebo uma situação que é para você tomar cuidado, tá? Porque, gente, a lua, nessa parte emocional, muitas vezes ela fala um pouco de nostalgia, de coisas do passado, sabe? Que a gente está tentando demais resgatar ali. E a âncora, ela é uma carta interessante, porque ela traz o aspecto do que é seguro para a vida, sabe? É energia de estabilidade, mas a âncora também muitas vezes atrapalha o movimento, sabe? Não nos deixa fluir, não nos deixa seguir viagem, sabe? Quando a âncora está lançada e aí você não vai mais para lugar nenhum, você chegou e jogou a âncora e ali ficou, né? Então muitas vezes é um freio de mão puxado na vida também, essa carta. Junto com a lua, que traz essa força emocional, que muitas vezes vai ativar as lembranças do passado, com essa âncora que está impedindo de seguir para frente, e eu vejo você de repente se complicar um pouco com isso. O chicote, né? Que aí vem trazer dificuldade para a sua vida com um excesso de passado aqui, tá? Eu ainda vou ver depois nos montes aqui, considerando passado, presente e futuro, onde está a sua maior quantidade de cartas, porque vai apontar onde está mais da sua energia. Porém, independente disso, na interpretação, o baralho já mostrou que você pode se complicar no excesso de passado, sabe? E como a gente está vendo aqui, principalmente para você, oportunidade no amor, né? Então eu vejo que você corre um risco de perder a oportunidade porque a sua cabeça está lá atrás, sabe? E aí nessa hora, a gente precisa dizer também assim, é o seguinte: não significa você ter que esquecer alguém do passado porque é alguém diferente surgindo. Não é isso necessariamente. Por que eu tenho cuidado de passar essa informação? Porque você pode amar alguém. E aí eu não tenho o direito de te falar, olha, esqueça quem você ama porque vai surgir alguém aí. Não tenho esse direito. Não me cabe te dizer faça isso, né? Aliás, não cabe ao oraculista dizer em momento algum
o que alguém deve fazer, porque é o livre-arbítrio e o karma de cada um conforme as próprias escolhas, operando o tempo todo, né? O papel do oraculista é orientar, te deixar saber qual é o seu cenário, por onde você está caminhando, e aí dentro desse cenário você fazer as suas próprias escolhas, e não as cartas escolherem no seu lugar, tá? Mas muitas vezes é assim, uma forma de se viver que já se teve, né? E a gente fica tentando viver exatamente daquele jeitinho que era antes, e não dá mais para ser. Então essa questão de oportunidade no amor pode envolver sim a mesma pessoa, pode envolver quem você ama, porém não mais sendo como já foi um dia. Então muito cuidado com comparações, tá? Do tipo, você não era assim, mas não era assim, não era assim que a gente vivia. Realmente, o mundo não era assim. Tudo mudou, você mudou, eu mudei, quem você ama mudou. Então a gente tem que saber ver as coisas como são agora, para viver o agora, que é onde a vida está, é no presente, não está mais no passado. Então não dá mais para voltar lá e viver do jeitinho que foi um dia, tá? Te passo essa visão, muito cuidado com comparações, porque às vezes essa nostalgia pode pegar, né? E isso te atrapalha um pouco, né? Nesse sentido de oportunidades de viver mais a força do agora, afetivamente, certo? Numa outra coluna aqui eu tenho para você a carta dos peixes, que já falou da melhoria financeira que você tem para experimentar, e isso está no período de observação da leitura, que eu já te informei. E essa carta vem incrivelmente agora, nessa coluna lida, com a árvore e com o sol. Aqui nós temos, então, crescimento financeiro, material para você, tá? E o sol é todo o seu sucesso para ser experimentado na vida. A árvore mostra você conseguindo, né, aqui alcançar uma energia financeira que vai te possibilitar firmar raízes, vai te possibilitar dar passos importantes, sabe? Para você se firmar, isso está muito relacionado a você, por exemplo, poder investir num imóvel, ter o seu lugar para ficar, para chamar de seu. A gente vê essa situação, tá? E a energia de abundância, de multiplicação dos peixes também, junto com o sol que traz felicidade, ela vibra, essa energia, esse cenário vibra para você também na parte de relacionamento, certo? Porque aqui a gente vê toda a felicidade que você tem para viver, e a árvore, nesse aspecto de relação amorosa, é longevidade, tá certo? Então a gente percebe aqui algo para você viver com alguém. Eu acho que é a mosquito mesmo que tá aqui. Agora eu vi. Sei lá se é uma joaninha, o que que é, mas tá batendo na lâmpada. Então tem uma longevidade aqui, tá? A gente vê essa questão de as raízes sendo firmadas, e é essa situação de vida para você que dá prosperidade, tá? O sol mostra muito da energia de você ter o seu lugar ao sol, como a vibração de você se identificar com o que você está vivendo, sabe? Quando você encontra o seu lugar no mundo e a vida passa a fazer mais sentido. Então essas cartas trazem essa informação para a sua vida, né? No sentido de previsão, de situações que estão se desenhando para você, com o que vem para você viver, tá? Então nós temos essa condição de você conseguir se encontrar na vida e aí perceber que tudo está fazendo mais sentido, né? Experimentando mais da sua felicidade. E a prosperidade que a gente alcança exatamente quando a gente consegue se estabelecer, para a gente não ficar de galho em galho. Então tem uma informação aqui importante para você nesse sentido também, que é assim, se você acredita, né, que a sua vida andou aí muito de galho em galho, sabe? Poxa, eu tento daqui e nada, eu tento de lá e nada, e lá vou eu de novo e nada. E precisar ficar mudando e redirecionando o tempo todo, a gente percebe isso parando de acontecer. Então você está prestes a encontrar o seu lugar, sabe? E quando a gente fala em encontrar o seu lugar, isso envolve todos os setores. É sobre você se sentir bem com quem você vive no amor, se sentir bem com o que você vive profissionalmente e também tendo as suas condições financeiras adequadas aí, sabe? Para a gente ter essa percepção de que, poxa, agora sim, né? A vida está funcionando, as coisas estão nos eixos, no devido lugar, e é assim que é. A carta de suporte aqui é a carta do envelope, ou a carta da própria carta, que traz o quê? A
informação assim para sua vida, de notícias, né? Então é uma situação assim do que está vindo como comunicação para sua vida. É notícia que você recebe, envolvendo o quê? Tudo o que nós falamos aqui, tá? Com essas cartas da árvore e do sol, eu já vejo também que você provavelmente não tem questões espirituais que estejam atrapalhando. Mas eu vou recorrer aqui às nossas pedrinhas de confirmação, para que tenhamos essa resposta pontual, esse oráculo que algumas vezes eu utilizo em associação com as cartas ciganas, tá? Tem questão espiritual aí que está atrapalhando. Tivemos aqui uma energia inconclusiva. Então, vou para um segundo lançamento. Tá bem neutro a situação, tá? Quando é assim, eu não vou nem forçar. Então, eu entendo que pode ter alguma coisa te rondando aí, que não existe uma dificuldade espiritual, mas que possa ter alguma coisa te rondando, tá? Vamos ver. Existe algo que ameace a felicidade amorosa da minha consulente, do meu consulente? Algo que ameace a felicidade amorosa? Sim. Então, galera, eu vou precisar dizer, né, aqui, apesar de não ter carta na mesa apontando para isso, mas eu vou precisar dizer para você ter um pouco de cuidado aí com inveja, tá? Porque nós percebemos, né, que você não está numa dificuldade espiritual, mas que tem energia rondando que pode complicar. Aí eu notei. Tem algo que ameaça a felicidade no amor? Sim, tá? Então a gente percebe esse tipo de atuação espiritual que pode vir por aí, de quem às vezes cresce o olho, né? Ó, vem com o zoião ali na sua felicidade, sabe? Quando você tá bem com alguém, às vezes é aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo, enfim, né? Que não consegue se acertar com ninguém. E quando a gente tá feliz, isso incomoda. Quando a gente tá bem, incomoda, sabe? Porque as pessoas muitas vezes se pegam na luta diária da vida, né? Para conseguir alguma coisa, para encontrar o próprio lugar. Assim, é a razão de ser do ser humano. Se encontrar na vida, né? Perseguir felicidade, poder ter alguém ao lado, experimentar uma energia tranquila para viver. Enquanto a gente não tem isso, é o que a gente está perseguindo. E aí a gente vê as pessoas se acertando, sabe? E de repente é aquele alguém que estava na mesma energia que a sua, você na mesma energia. Poxa, realmente, né? A vida é isso e não sei o que, e não rola nada. Daqui a pouco rolou para você. E aí a pessoa fica com aquela sensação de, poxa, menos para mim, sabe? E aí é onde a coisa pega. De um modo inconsciente, sabe? Às vezes é quem fala, poxa, né? Por que a fulana pode ser feliz e eu não? E essa energia não é legal. Então o que eu noto aqui não é nenhuma intenção complicada, sabe? Não é gente maldosa. Não é isso que eu quero dizer em relação a quem você tenha como as suas companhias. Mas eu diria para você ter um pouco de cuidado nessa parte, né? De preservar a sua felicidade, de não falar tanto do amor, de quem você ama, de como estão as coisas, sabe? Às vezes aquela pessoa que chega e pergunta como é que estão as novidades, quais são as novidades, como é que está a vida, e aí você sai contando, nossa, porque ontem eu saí com o meu amor, e sabe? Aí a pessoa fica ali aguada, você entendeu? Porque você está tendo isso para a vida e a pessoa não. E aí não é legal. Tá? É onde eu quero dizer para você que não é nem maldade, mas a pessoa fica aguada ali e a energia que isso gera pode te atingir. Você entendeu? Então eu vejo essa questão aí pegando na sua parte amorosa. O aspecto financeiro. Tem ameaça? Tem perigo? Tem cuidado para ser tomado? Neutralidade. Segunda tentativa. Neutralidade também. Aqui então eu entendo que não teve confirmação, nem vou forçar no oráculo, mas a gente pegou mais essa parte do amor mesmo, tá? Que é legal de você ter cuidado então. Então, pega essa visão comigo. Espiritualmente você não tem problema, não tem dificuldade, não tem magia, não tem trabalho feito, não tem nada disso. Você está bem espiritualmente, tá? Mas você corre um risco de tomar uma carga proveniente de inveja e isso tendo como porta o seu campo afetivo. Então, cuide bem do seu relacionamento, das oportunidades que você tiver de viver vida amorosa,
guarde para si. O que você guarda vale ouro. Às vezes a gente está ali perseguindo, acontece, a gente extravasa. Aí a gente quer contar para todo mundo que está com alguém, a gente quer mostrar, quer postar foto. É aí onde muitas vezes dá ruim. Você não precisa mostrar, você precisa viver o que te acontece. Pensa assim, tá? Pode fazer toda a diferença para você. Nesses tempos nossos de rede social, muita gente se complica dessa forma, tá? Porque você torna público uma parte da sua vida ali, você não sabe o que sei lá quem pode fazer com o que você publicou. Você não sabe, né? Às vezes vai lá uma pessoa, como quem não quer nada, faz um print, né, da sua foto com alguém e mete numa situação lá e te causa uma dificuldade. Você já parou para pensar nisso? Né? Às vezes a gente quer, naquela coisa de extravasar, que está feliz, que está bem, passar uma imagem legal, autoafirmação, a gente expõe coisas que não é para expor, é a cilada dos nossos tempos. Então a gente tem que saber lidar com isso. Vamos olhar agora, então, na quantidade de cartas aqui, considerando passado, presente e futuro, onde você terá mais cartas, portanto, onde está a sua maior concentração de energia, tá? Se for no passado, é a questão da nostalgia pegando, um excesso de passado. Lembra do que eu falei? Apesar do que será mostrado nesse momento, o baralho já colocou na mesa, né? Então já é algo aí para você ter um ponto de atenção, né? Bateu, às vezes, tudo bem, a saudade, as lembranças, as memórias que nós temos, tudo bem. E às vezes a gente vai realmente revisitar o passado para pegar aquela energia, mas a gente não pode se demorar ali. Sabe? Muitas vezes é a gente ir lá e beber nessa fonte e até mesmo ter um resgate ali com partes de quem nós já fomos, né? E aí a gente traz isso para cá. Não é sobre ficar lá, né? E aí abdicar do presente porque o passado é mais legal. Ah, sabe como é que é? No meu tempo, que era bom, sabe esse negócio? Então, a gente já pegou aqui. Pelo que eu tô vendo, agora na concentração de cartas não vai ser o passado que tá mais evidente para você. Provavelmente não mesmo, tá? Eu acredito que seja aqui o presente, ó, onde me parece ter mais cartas. Com certeza, no futuro quase nada, tá? Aliás, quase nada no futuro, né? Também me passa uma informação aqui para compartilhar com você, né? Pouca energia aqui aberta na sua posição de futuro. Isso pode mostrar você, de repente, até com um certo bloqueio no sentido dos seus planos futuros, dos seus projetos, né? Então coloca um pouco mais da vibração aí. É interessante que a maior concentração de energia não esteja lá. Por quê? Se ela está no passado e, por sua vez, no passado é a nostalgia que pega e pode nos atrapalhar, travando na vida, né? A maior concentração energética no futuro nos coloca numa posição de ansiedade, de querer antecipar os fatos e a gente não consegue também viver o presente. O excesso de passado ou o excesso de futuro nos impedem de viver o presente como ele deve ser vivido. A sua maior concentração de cartas está no presente, então a maior parte da sua energia está no presente e isso é bom, porque te dá mais poder de ação no agora. Mas eu aproveito para colocar mais esse adendo aí para você. Como a menor quantidade está no futuro, talvez isso também represente você olhando pouco para o futuro, né? Planejando pouco, preparando pouco, sabe? Então começa a trazer um pouco mais desse olhar também. E vamos desenrolar aqui as cartas do presente. Então, que é onde está a sua maior energia, vamos ter mais respostas aqui, para você ter mais visão do que está acontecendo, né? De como tudo está desenrolando. Deixa eu só pegar mais um pouco de água aqui, gente. A sua carta tema do presente, onde está a sua maior energia, é a âncora. Então eu vejo que é muito importante para você agora o sentido de estabilidade. A busca por estabilidade, por segurança nos seus caminhos, não querer arriscar, né? E tudo bem, tá certo, isso é bom, isso é responsabilidade, né? Só lembra do que eu falei, a gente não pode travar demais na energia da âncora porque ela impede o movimento. Se a gente jogou a âncora e fica ali, a gente não anda mais para lugar nenhum. Então é uma carta que muitas vezes faz com que a gente também caia em processos de estagnação, tá? E principalmente como a sua menor quantidade de cartas se mostrou aqui na posição de futuro,
Então, poxa, não estou querendo olhar muito para frente. Meu negócio é aqui, né? É aqui, a gente acaba criando zona de conforto. Um pouco de cuidado com isso, tá? Montando combinações para que tenhamos mais respostas nas circunstâncias presentes para você, temos aqui os lírios com o livro, tá? E aqui essa combinação vem reforçar uma orientação que eu te dei quase agora, a respeito de você se preservar no sentido daquilo que você expõe, né? Afetivamente, essa parte de relacionamento, com quem você tá ou deixa de estar, o que você viveu com alguém ou deixou de viver. Isso diz respeito a você, é o que você precisa viver e não é o que você precisa mostrar. A gente viu aqui no Oráculo das Pedras, né, que você pode acabar se complicando energeticamente, espiritualmente, né, por esse setor, né, com o que passa de energia para você vindo por aí. Então, é sobre você se preservar. E aqui eu vejo então essa combinação falando um pouco mais sobre isso que eu te comuniquei agora há pouco. Porque o livro traz a importância de a gente ter uma postura discreta diante da vida, né? Nem tudo a gente vai ter que mostrar para alguém. A nossa vida não deve ser um livro aberto para todo mundo, tá? Então você ter essa postura discreta, saber que certas coisas você mantém para si, é o que vai te deixar em paz. A energia dos lírios, tá? Quer ter uma vida tranquila? Não quer ser a pessoa que acaba sendo surpreendida por certas coisas inesperadas que acontecem? Então, fale menos, guarde mais para si aquilo que você vive. Cuidado, né, com transformar a sua vida em um livro aberto, né? Saber manter certos segredos, certas coisas no seu devido lugar, isso te dá paz, tá bom? Olha aqui, na energia do presente para você, a aliança com a criança, aqui a gente tem uma renovação dos laços afetivos, tá? A criança que traz essa energia de renovação, de mais entrega para a vida, de espontaneidade, de mais entrega emocional para viver relacionamento. Você tá com essa energia, tá? Então é você lidando aqui com a grande possibilidade de estar com alguém, de se envolver, sabe, com uma pessoa que topa mais. A criança é esse ser que topa mais a vida, quer aprender, quer viver, quer experimentar, sabe? Se joga mais, não fica calculando tanto, mas sei lá, e se isso, e se não sei o que, né? Não sei se eu vou. A criança não tem isso, ela vai, né? Ela sai correndo. Tipo, bateu o sinal do recreio, ela sai correndo, não tá nem vendo pra onde. O negócio é só sair correndo, onde chegar, chegou. Não é assim? Então, tudo bem. Vamos lá, é vida adulta, é responsabilidade, ninguém deve ir de cabeça em nada, tem que ter um instinto de preservação. Mas a criança é essa energia, sim, de quem se permite mais a viver um relacionamento, tá? Então é você nessa energia, você lidando com quem tenha isso para te apresentar. E uma orientação das cartas também, permita-se mais. Principalmente se você, de repente, identifica que tem aí as suas travas em função de circunstâncias do passado, sabe? E a gente viu aqui oportunidade no amor, a gente viu coisas que acontecem de repente. Então, nisso que acontece de repente, às vezes a gente corre um risco de sabotar também, né? Ah, não, peraí, isso não acontece comigo, isso é coisa de filme, de novela, ou é de uma história de um amigo, mas comigo não, né? De surgir alguém aqui, um amor à primeira vista, eu sem estar procurando aparecer uma pessoa que pode mudar o rumo das coisas para mim. É isso, tá? Então essas cartas vêm te mostrar assim, permita-se, essa energia tá batendo a sua porta, ok? Olha só, mais uma instrução do baralho aqui para você se preservar, né? A torre e a raposa. Raposa é a energia que fica rondando, né? E você ali na torre, né? Ali você está protegida, você está protegido, né? Onde você guarda o melhor de si ali. E aí você fica longe do alcance da raposa, tá? Então essa carta, ela vem mostrar também a sua energia espiritual e a raposa, a energia que ronda. Lembra do que a gente falou, jogando as pedras? Você não está em dificuldade espiritual, mas tem ali uma energia que ronda e a gente viu isso, né, com a parte de relacionamento que pode ser ameaçada. Por quê? Inveja, gente que fica de olho em você, e a raposa é exatamente
energia observadora, às vezes de quem fica prestando atenção, né? Futricando, sabe? Fica stalkeando as coisas dos outros e tal. E você tá ali, na sua. Se você se resguardar, a energia da raposa não te alcança, tá? Então, se preserve, busque mais da sua espiritualidade. Eu devo te dizer uma coisa, você agora não é uma pessoa em dificuldade espiritual, mas você é uma pessoa sob assédio espiritual, tá? Então isso muitas vezes funciona como teste da vida também. O que eu quero dizer com isso? Se você der uma derrapada, você se complica. Então é um momento muito importante para você andar na linha, sabe? Com as suas coisas na vida, para você não dar brecha, não facilitar. Então não vai naquela de quem me protege não dorme, não mexe comigo que eu não ando só, porque gente que usa essas frases geralmente vai vivendo como quer, achando que está garantido o tempo todo. Não tá. É aí onde o seu guardião deixa você tomar para você aprender, tá? Não estou dizendo que isso vai te acontecer, não estou dizendo que o seu guardião quer que você se estabaque, não é isso, tá? Só que algumas vezes a gente está num momento de vida que é teste de conduta, sabe? Você quer ser feliz, você está buscando melhoria de vida, você está buscando amor, você terá isso. Só que você terá que saber como usar essa energia na sua vida, sabe? Então, sabedoria, cuidar do que é seu, afetivamente, materialmente, não expor, não esbanjar, não ostentar. O que está na torre está bem guardado. E a raposa é o assédio, sabe? É a energia que ronda. Então, cuide-se, tá? E aí já vou te dar a boa e velha dica, né? Para você firmar a vela para o anjo da guarda. Isso não quer demais, é a firmeza mais simples que você pode fazer. Apesar de nós estarmos aqui na Força Cigana, nessa leitura, fico à vontade para te passar essa dica, né? Da vela do anjo da guarda. Ou você pode também, né, se quiser, acender uma vela de 7 dias azul, nesse tom aqui, tá? E aí você pode se conectar com a força cigana, você pode se conectar diretamente com o cigano Pablo, você pode acender nessa cor também para Santa Sara, tá? Já que a gente está na linha cigana. Mas faça uma firmeza. Ah, só isso, Leandro? Só a vela? Só a vela. Você quer adicionar mais coisas? Aí vai conforme a sua intuição, o seu sentir e o que você conhece, né? Para você firmar ali uma energia e ter mais da sua precaução no espiritual. Se cuidar espiritualmente, porque tem assédio, tá? Tem gente de olho no que é seu e se você der brecha, essa energia pode passar. A gente vê isso rolando, isso tá na sua vibração do presente. Não é nem o que pode acontecer, é o que está aí à sua volta, tá? Então, dentro disso, não ignore as suas intuições também, tá? Seguindo aqui, até a gente finalizar, tá, gente? Esse monte que são das suas cartas do presente. Veio agora o jardim com a casa, e aqui eu digo para você uma coisa. Você está precisando tomar decisão dentro de casa, dentro do que envolve o seu contexto familiar, o que precisa às vezes aí ser consertado, o que tem que ser feito, aquilo que se está procrastinando, tem que pegar e resolver, tá? Vejo aqui você precisando tomar decisões que envolvem a energia de casa, a energia de família. Se você se identifica com isso, se já tem alguma coisa em andamento, então pega e resolve, não deixa tomar vulto, sabe? Não fica procrastinando, deixando a coisa crescer, porque você pode acabar se enrolando, né? Porque problema de casa é assim, tá lá, a gente não resolve, deixa para depois, daqui a pouco aparece outro e aí complicou. Né? Quando só tem um, a gente pode focar nisso. A gente não resolve, deixa para depois, acontece outro. Aí acontece outro, aí daqui a pouco você não sabe o que faz. Aí você fica com coisa quebrada, com aparelho para trocar lá e vai quando der, quebrou daqui, quebrou dali, né? Manutenção de casa, né? Aconteceu, a gente já tem que ir lá e tratar. Então, tomar decisões que envolve família, situação de convivência, não deixar para depois. Eu tenho que tomar uma decisão em relação a fulano, eu tenho que falar isso para fulano, vai e faz, vai e fala, tá bom? Tem essa orientação aqui para você. Ó, agora vem o cavaleiro e o caixão. Tem coisa que você está precisando deixar para trás. O caixão é uma energia de certos assuntos que são finalizados na sua vida e o cavaleiro é tocar para frente. Buscar mais dos caminhos, levantar a cabeça e seguir. E como a gente pegou, né, aqui na interpretação, aquela questão às vezes de nostalgia que pode pegar para você, então é mais um reforço aqui.
Cuidado às vezes com as questões daquilo que já foi, não ficarem te segurando e te tirarem oportunidades do presente, tá bom? Nós temos agora aqui os obstáculos com o cachorro representa alguém de confiança que te ajuda na vida, te ajuda a vencer os obstáculos, tá? Então essas cartas mostram que você tem com quem contar para lidar com alguma dificuldade. Então assim, sentiu de pedir ajuda, te ocorreu alguém no pensamento, vai lá, né? Então não tenta fazer tudo por conta própria também, né? O ser humano não é autossuficiente. Saiba pedir ajuda, saiba reconhecer as suas limitações, o que você pode fazer e o que você não pode, né? Então é sobre pedir ajuda. Você tem com quem contar. E eu pego na intuição aqui essa questão, por exemplo, dentro de casa, com o que se precisa resolver, uma decisão para tomar, às vezes um conserto para fazer. Você não é obrigado a saber mexer em tudo ali. Procura uma ajuda, pergunta para alguém que sabe. Se for na parte aqui de superação do passado, né? Às vezes de algum trauma que você viveu, uma necessidade de finalizar e seguir em frente, tá difícil, isso é que de repente causa um obstáculo na sua vida para seguir em frente, porque tem aquela energia do passado que fica amarrando. Pede ajuda emocional nesse sentido, procura uma ajuda especializada se for o caso, né? Um auxílio terapêutico, alguém que saiba te ouvir, né? Compartilhe também aqui das suas emoções. Então veja que é importante que você se preserve quanto à sua parte afetiva, quanto à sua parte material, o que não significa que você é a pessoa que deva se isolar, porque você teve a torre ali, né? Então, peraí, eu estou num momento de assédio espiritual, tem gente que às vezes está de olho no que é meu, aí eu vou me trancar aqui, então também não vou contar nada para ninguém, vou lidar com tudo sozinho, também não, né? Nem tão lá e nem tão cá. Precisou de ajuda, tem que saber pedir. E as cartas que finalizam aqui para você, as estrelas e a montanha. Na carta das estrelas, a gente tem todos os seus sonhos, os seus projetos de vida, né? E a carta da montanha representa os desafios que você tem para chegar onde você quer chegar. Mas você vai chegar, tenha fé, acredite. A carta das estrelas te dá uma grande energia para superar o desafio das montanhas e você alcançar as suas vitórias. Você tem a presença do seu guia, você tem proteção espiritual para trilhar a sua jornada, mesmo quando os desafios se fazem aí. E essa combinação mostra que para a gente viver os nossos sonhos, a gente tem que suar também. O caminho não vai ser só uma linha reta, não. Envolve algumas escaladas e aqui é a perseverança para você realizar os seus sonhos. Então, se você tem um grande sonho agora, acredite nele, mas não espere que seja fácil. Simples assim, tá? E essa foi a leitura, então, para você no Citrino, a opção 2, todas as respostas para a vida que nós pudemos alcançar vindo aqui na energia do Cigano Pablo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nada. Na descrição do vídeo você tem aí o meu curso de baralho cigano, que você pode participar. Tudo que eu fiz aqui para você foi ler o baralho cigano. Você quer estudar comigo? Você quer ter essa ferramenta nas suas mãos? Quer ter esse poder nas suas mãos? Então, o meu curso ficou mais de um ano sem receber matrículas. Eu decidi reabrir agora. Estou acolhendo mais pessoas para os estudos. Esse curso já tinha 70 videoaulas, certificado, acesso vitalício e e-book para download. Agora, eu criei um grupo de alunos no Telegram, então foi uma novidade. Eu vou colocar mais aulas, vou atualizar o conteúdo, então é um curso que tem história, vou continuar escrevendo a história desse curso, vai receber mais aulas. E eu não aumentei o valor por isso, pelo contrário, eu reduzi. Tá? Promocional, é para te dar a chance de estudar se você quer. Então, não deixa passar, o link está aí na descrição do vídeo, acessa, faz a sua matrícula, vem para a nossa galera, entra no grupo de alunos, te aguardamos lá, tá bom? Tem algo a dizer a respeito da leitura que você recebeu aqui? Fica à vontade, o campo dos comentários é seu também, compartilhe as suas impressões. Te agradeço muito pela presença, que a força cigana, que a espiritualidade cigana traga luz aos seus caminhos, abençoe a sua jornada, que assim seja. Gratidão, um beijo e até a próxima.